Bem, pessoal, agora eu faço um convite para vocês. Vamos pensar em nós, cuidadores, enquanto pessoas, assim, empreendedores. Então, a gente vai repensar um pouco sobre a nossa postura profissional. Nós sempre temos que estar revivendo isso, indo buscar novamente o novo sentido da nossa profissão e ver a gente como uma empresa, né? O que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é ético, né? Isso demonstra para a gente responsabilidade profissional e traz mais confiabilidade naquilo que nós fazemos, que é a arte do cuidar, né? Nós estamos cuidando de uma pessoa, é uma arte isso. E a gente precisa fazer essa arte com maturidade. Então, é muito importante, mais do que as técnicas que são importantes, fazer tudo de forma segura. É muito importante saber o que fazer, o que intervir e o que não intervir, a hora de intervir, o que não pode ser intervisto por nós, tem que ser por outros profissionais. Então, tudo isso a gente tem que estar muito apurado do que pode e o que não pode, tá bom? Mas dentro dos elementos que são nossos, dentro da nossa postura. Então, a gente precisa ter a pontualidade, nós temos que ser pontuais naquilo que nós fazemos, porque muitas vezes a gente vai pegar plantão de outra pessoa, então a outra pessoa às vezes tem um outro plantão para fazer, vai cuidar de uma outra pessoa. Então, assim, a pontualidade depende, faz com que a gente se torne uma pessoa mais segura, né? E que a família, que o idoso tenha mais confiança em nosso trabalho, tá bom? Precisamos ser organizados, a gente precisa ter tudo preparado, tudo, nosso ambiente tem que ser organizado, as rotinas diárias têm que ser organizadas, as anotações precisam estar feitas de forma organizada, né? A gente precisa ter descrito tudo aquilo que a gente faz, como que a gente fez, qual era o objetivo de ter feito aquilo, né? E qual foi o resultado. É muito legal a gente fazer isso. A gente precisa ter um sigilo, tanto das coisas que acontecem naquele ambiente familiar, do idoso que a gente está cuidando, dos outros profissionais também. A gente não tem que dar muito, achar muitas coisas, né? Porque o achismo acaba prejudicando demais o nosso dia a dia e nos tornando um pouquinho não muito confiáveis, tá bom? Precisamos ter respeito. Por quê? Porque, ó, pensem, sempre usem a empatia. Pensem sempre assim. Eu gostaria que fizesse isso dentro da minha casa? Eu estou tirando a privacidade dessa família? Porque quando eu preciso de um cuidador para colocar dentro da minha casa, não era aquilo que a gente queria. A gente queria muitas vezes que não tivesse que passar por essa situação, mas tem que passar, então vamos ter que buscar ajuda, tudo bem. Esse cuidador, ele tem que entrar de forma respeitosa dentro daquele lar. Ele tem que ter respeito pela história daquele idoso, pelas suas necessidades, pela família que ali está presente, pelos outros profissionais que são responsáveis também pela saúde daquela pessoa. E eu tenho que ter o limite entre a vida pessoal e o trabalho. Eu não posso me tornar um membro daquela família, não tem como, gente. Isso vai causar com o tempo conflitos. Então, assim, eu tenho que saber que ali dentro daquele lar eu sou um profissional, estou prestando serviço e vou prestar da melhor forma possível. E eu vou trabalhar a minha inteligência emocional para que eu não me torne uma pessoa tão vinculada afetivamente que eu sofra também com aquilo, né? Com tanto envolvimento emocional com aquela família, tá?
Os limites profissionais, eles são muito importantes. Então, assim, eu não posso envolver a família nos meus problemas pessoais. Então, fazer empréstimo, pedir dinheiro, dividir os problemas pessoais com o idoso, os seus problemas pessoais com o idoso, isso não deve acontecer. Eu não posso usar o celular de forma muito abusiva, excessiva dentro daquele momento onde eu estou trabalhando. Eu não devo publicar fotos do idoso em redes sociais ou daquele ambiente que você está vivendo, ou colocar frases que levem a entender que é por causa daquilo que você está passando naquele ambiente de trabalho. A gente precisa tomar esses cuidados com esses envolvimentos, tá bom? Quando o cuidador de idoso ele entra dentro de um ambiente para ele trabalhar, fecha um contrato, ali dentro daquele contrato, ele já vai saber quais são as atividades que compete a ele dentro da sua profissão. É muito importante traçar todos os objetivos da família e os seus objetivos, e ali vocês finalizarem um contrato de trabalho que você esteja ciente do que você vai fazer e daquilo que você não vai fazer, tá bom? Dos seus limites. Ali dentro daquele lar, você vai ter o cuidado com o idoso, o respeito com a família, uma comunicação adequada com a família, e um contato com os profissionais de saúde também, que são responsáveis pela saúde daquele idoso. Então, tudo isso tem que se lidar de uma forma muito harmônica. Eu tenho que trabalhar em mim para gestar os conflitos que acontecem dentro daquele lar. Pode ter conflitos entre os familiares com o idoso, entre os familiares contigo, que é cuidador, entre os familiares e os profissionais de saúde. Eu tenho que ter a inteligência emocional para entender o que está acontecendo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou escutar, ouvir, refletir e me comunicar de uma forma assertiva. Não, eu não vou me defender, eu vou fazer uma comunicação à margem de evidências. Então, assim, se a comunicação está acontecendo, se o problema está acontecendo por falta de, muitas vezes, de anotações ou de acusações, essas coisas, eu preciso ter tudo feito da forma correta no dia a dia para que eu mostre por evidências, sem alterar voz, sem ser a gente tem que evitar ser assim abusivo, né? Então tentar falar mais alto do que a outra pessoa. Eu tenho que evitar fazer acusações, né? Eu tenho que escutar o que a pessoa fala, usar a palavra que ela falou e tentar mostrar para ela que pode ser pensado de uma forma diferente. E eu tenho que evitar também, para ter uma boa relação, criar expectativas quanto ao meu processo de trabalho. Então, assim, se eu estou fazendo de uma boa forma, estou achando que meu trabalho está legal, aí eu quero reconhecimento. Lógico que todos nós queremos esse reconhecimento, mas não gera expectativa em cima desse reconhecimento, porque isso faz com que haja decepção, porque a decepção vem através das nossas expectativas, que são muito elevadas, tá bom? Então, vamos lá. O cuidador de idoso, ele precisa trabalhar um pouco mais sobre comunicação, né? A nossa comunicação tem que ser clara, assertiva, tem que ser uma comunicação pausada, pensada, refletida, e não uma comunicação defensiva, uma comunicação rasa, sem fundamento, né? Eu tenho que ter inteligência emocional. O que é essa inteligência emocional?
é quando eu não coloco enfrentamento naquilo que está acontecendo. Então, eu não enfrento as críticas, eu não enfrento o cansaço, eu não enfrento a frustração que eu tenho, eu não enfrento a tristeza. Eu ajo com profissionalismo para lidar com essas emoções, tá bom?